Olá, meus irmãos, tudo bom? Glauber Lins aqui, do Ministério O Caminho. Hoje vamos estar iniciando mais um estudo sobre dízimos e ofertas. É um estudo delicado, é um estudo que há muitas controvérsias, principalmente para o povo da verdade presente e quem está conhecendo, e também para os que estão de fora. Nosso objetivo aqui é expor o que a Bíblia e o Espírito de Profecia fala sobre essa questão, né? Vai ser um estudo longo, ele não vai ser um estudo curto, nós não vamos resolver isso só em um vídeo, mas quero que você me acompanhe, porque nós vamos tentar, né? Somos seres finitos, mas com o poder do Espírito Santo, compreender mais e mais deste assunto. Eu creio que se você está aqui assistindo este conteúdo é porque você conhece a Deus, e eu tenho certeza que você o ama. Eu também o amo. E o que eu mais quero é servi-lo e obedecê-lo em tudo que ele colocar em meu coração, né? E por conta disso, e é uma questão muito delicada, eu decidi estudar. Esse estudo não é de hoje, é um estudo que vem desde um ano ou 2 anos depois de minha conversão. Para quem não sabe, eu me converti vai fazer uns 4 anos mais ou menos, e 4 a 5 anos já, rapaz, o tempo passa rápido. E tive muitas dúvidas, tomei certas decisões, depois fiquei com dúvida das decisões que eu tomei, e depois veio situações ao qual me fizeram estudar mais e mais. Ultimamente também aconteceu uma situação em que eu decidi estudar mais um pouco sobre isso e me aprofundei, e agora eu vou trazer esse estudo para vocês. Espero que seja para o teu crescimento espiritual, que seja para honrar e glorificar o nosso Pai somente. Qualquer coisa você pode deixar nos comentários, e também temos um grupo de estudo, o link vai estar na descrição desse vídeo. É um grupo de WhatsApp, tem um grupo fechado que abre esporadicamente, e um grupo aberto que fica aberto a todo tempo. Lá vocês podem me encontrar, se tiver alguma dúvida pode entrar em contato, né? Então vamos lá, sem mais delongas. Antes de iniciar, peço que você ore. Pause o vídeo agora. Ore. Peça ao bom Pai que te guie. Não me ouça. Não ouça o homem. Esqueça o que você aprendeu com o pastor, com o padre, com quem seja. Com pai, com mãe. Deixe que agora o Espírito Santo te guie. Nós vamos aqui, nessa primeira etapa do vídeo, nós vamos trazer somente Bíblia. Nós vamos trazer todo o âmbito de dízimo e oferta pela Bíblia, certo? Mais lá na frente, nós vamos adentrar na história, certo? E depois da história, nós vamos adentrar no espírito de profecia. E vamos explorar esse assunto pelo espírito de profecia. E depois, nós vamos fazer um raio-x da nossa situação hoje e o que nos cabe como mordomos do Senhor. Tá certo? Então, ore. Peça a Deus discernimento, sabedoria e conhecimento. Vamos lá? Vamos lá. Então, o nosso estudo de hoje é dízimo e ofertas, a origem e o sistema. Do Éden ao Sinai, nosso primeiro encontro. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Pergunta, nossa primeira pergunta. Quem veio primeiro? O que você acha? O que você acha? Quem veio primeiro? Veio primeiro o dízimo ou veio primeiro a oferta? Pensa aí. Já tem a resposta? Então vamos para frente.
Antes de existir dízimo oferta, antes de existir lei, antes de existir sacerdote, já existiu o amor. 1 João 4,8, não é? 1 João 4,16 também. Uma máxima bíblica, Deus é amor. E antes de qualquer coisa, houve uma promessa de Deus. No mesmo dia da queda, com um casal ainda escondido entre as árvores, Deus falou da semente que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça. Esta te ferirá a cabeça. A semente, né, que é Cristo, ferirá a cabeça. Veio incompleto aqui. Peço até perdão. Mas como vocês sabem, eu não faço recorte nos vídeos, né? E nesse daqui eu também não vou fazer. Vou levar junto aí. O homem tinha acabado de descobrir que ia morrer. E a primeira coisa que Deus fez foi dizer que havia uma solução. Então aqui, logo depois disso, nasce o símbolo da promessa como resposta. Primeiro Deus prometeu salvar. E depois veio o símbolo. E esse símbolo é o quê? Esse símbolo é a oferta. Olha que coisa interessante. Vamos lá. E por que uma oferta e não um dízimo? Porque o problema do homem não era dever alguma coisa a Deus. Era estar separado dele e condenado à morte. Quando o homem pecou, houve uma separação, um desligamento. Foi então que Deus levantou o quê? A religião, que vem do verbo religar, e nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Dívida, a gente paga com percentual, ou com o mesmo valor, ou da mesma forma. Já a separação, a gente não tem como pagar assim, a gente só tem que nos reaproximar. Então Deus escolheu um método que ensinasse todo dia a única coisa que resolvia o caso. Que ele mesmo daria o que tinha de mais caro para trazer o pecador de volta. Um substituto morreria no lugar do culpado. Então ali a gente vê a oferta, que era a aula, o cordeiro era a figura e o filho, Cristo Jesus, era o conteúdo. O sistema de oferta começou como resposta à salvação. Então, olha que coisa interessante. A oferta é como se fosse uma resposta, é uma resposta à salvação que foi dita, proferida pelo Pai, profetizada pelo Pai, antes de qualquer coisa, logo depois que o homem pecou. Então, além do cunho pedagógico, tinha a máxima da gratidão. Guarde essa ordem. Primeiro veio a salvação, depois veio a oferta. Quando alguém disser que esse estudo que nós estamos fazendo é sobre dinheiro, lembre que ele começa com um homem condenado à morte, recebendo a notícia de perdão. Depois vem qualquer coisa. O que a palavra oferta quer dizer? A palavra em hebraico é korban, e ela vem da raiz karab, que significa aproximar-se, chegar perto. Então a palavra é korban. No Novo Testamento tem isso, Korban, que significa o quê? Se aproximar, chegar perto. É exatamente o que nós falamos agora. É a palavra que Deus usa quando institui o sistema. Ou seja, quando está lá em Levítico 1:2, que diz: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor. Essa palavra aqui, oferta, é a palavra korban, certo? Ou seja, a oferta não é um preço de aproximação. Ela é a aproximação. O nome já diz para que serve. A oferta é o nome que Deus deu ao ato de chegar perto dele. Nunca foi um pedágio para chegar lá, mas é a forma, entende? E isso que é religião, que vem do verbo religar. Então Deus instaurou ali a oferta. É um sistema também que simboliza essa união, Pequei, estou morto, e Jesus fala: mas eu vou te salvar, mesmo como um pecador.
morrerei por você. Isso me traz amor e gratidão, então eu oferto a Deus, certo? Então vamos lá. Caim e Abel, os dois cultos. Nós vimos como Deus ensinou ali a Adão, aí vem Caim e Abel. Caim trouxe do fruto da terra. Abel trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. Os dois adoravam. Os dois se aproximaram de Deus. Porém, só um foi aceito. E aí a diferença... Aí a gente vê que a diferença não estava no produto em si, né? Pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. E o que é fé? Fé é a gente crer na palavra de Deus, é a gente viver a palavra, crer, ouvir, crer, viver e esperar. Então, Deus falou o quê? Eu quero um cordeiro. Abel, pela fé, ofereceu o cordeiro. Abel repetiu o que tinha sido ensinado no Éden. Trouxe sangue, trouxe um substituto. Caim trouxe o resultado do próprio trabalho. Sincero, bonito, mas sem nenhuma gota de sangue. Caim, ele não era ateu. Presta atenção, isso aqui é importante. Caim, ele não era ateu, ele acreditava em Deus. Ele tinha um contato próximo ali, né? Mas mesmo assim, Caim, a oferta de Caim não foi aceita. Mesmo ele crendo em Deus, mesmo ele buscando adorar a Deus, ele não teve uma oferta aceita. Por quê? Porque a oferta dele não era de acordo à vontade de Deus. Então, desde a segunda geração do mundo, existem dois cultos, né? O que Deus estabeleceu, que o homem inventou com boa intenção, mas é a invenção dele. E tudo que o homem inventa, Deus não aceita. Nós vamos ver isso lá na frente. Por isso a oferta é uma troca de amor. Junte o que acabamos de ver. Deus ama primeiro, Deus promete primeiro, Deus providencia primeiro. O homem, sabendo que já tem o perdão garantido e é cuidado por Deus também, traz alguma coisa. Não para comprar o que já recebeu, mas porque quem foi amado quer responder. Exatamente. O amor, ele é a raiz de todo bem. Então, se você se sente amado, você querendo ou não, você vai amar aquele que te ama. Isso é fato. E se você ama aquela pessoa, aquele ser, aquela coisa, você vai cuidar, vai querer retribuir, vai querer também expressar amor. Se eu amo a Deus porque eu entendo que Ele me amou, que Ele me deu um galardão, né, a herança eterna, e se eu amo a Deus porque eu sei que Ele me sustenta e traz todas as providências em minha vida, eu quero responder, eu vou responder. A oferta é a resposta de amor, e um amor que chegou antes, né? Hoje nós estudamos, e não é errado, é correto, a oferta como um símbolo. Um símbolo, como é que eu aprendi, né? Eu sou adventista de berço, e eu aprendi sempre que a oferta era somente uma forma que Deus fez de me mostrar que Cristo viria lá na frente. Mas a gente vai adentrar aqui nesse estudo e a gente vai ver que a oferta é mais do que isso. A oferta também é um gesto de amor e é esse símbolo, né, essa resposta do homem, né? Os dois livros que Deus entregou. Agora a gente vai ver uma situação que é bem interessante. Vamos lá. Por que Deus deu o livro de Gênesis? Olha só, Israel passou 400 anos no Egito, não é isso? Quando Israel saiu, ele era um povo que nunca tinha visto o altar de Abraão funcionando. Mas eles viam todos os dias os altares egípcios, né? Eles não tinham perdido sua liberdade, eles tinham perdido a memória de onde vieram, quem era o Deus e o pai deles, e o que eles tinham, e o que Deus tinha prometido a Abraão. Então, quando Moisés foi a resgatar, retirar o povo do Egito,
ele levou o livro de Gênesis. Gênesis é a resposta de Deus a esse apagamento da memória dele, essa distanciação que o povo teve de Deus. Não é um livro de curiosidades sobre o começo do mundo. É o documento de identidade de uma nação que esqueceu quem era. E quando se lê Gênesis com estes olhos, entendendo que foi um livro, um documento que mostrava a identidade de um povo que se esqueceu quem era, ou seja, de resgate de sua raiz, ou seja, ele estava no Egito, no meio do paganismo, no meio da falsa religião. Deus instaurou um livro, um documento, para que o povo voltasse os olhos a ele novamente. Quando a gente entende isso, a gente vê que aparece uma coisa que quase ninguém nota. Que Deus ensinou muito sobre oferta e dízimo dentro do livro de Gênesis. Muito antes de existir o Monte Sinai, né? Então a gente vê que Gênesis ele não é um livro neutro sobre dízimos e oferta, né? É onde Israel aprendeu tanto quanto um, tanto quanto o outro. Nós vamos ver que existe 3 levantamentos de altares, né, de tabernáculos lá em Gênesis. Noé ao sair da arca, Abraão, as alianças das metades, Abraão e Isaac no Moriá, Isaac em Berseba, Jacó com Labão em Sinquém, em Betel, a libação que ele faz também, e Israel em Berseba. Então a gente vê que várias ofertas a gente vê lá, né? Em vários momentos, cada situação a gente vê eles levantando oferta. E veja que isso foi antes de existir qualquer sistema levítico ou mosaico. Agora, o dízimo a gente encontra somente 2 vezes. Vê que a gente vai encontrar bastante oferta. Já o dízimo a gente só encontra 2 vezes. Uma foi quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque e outra foi no voto de Jacó. Tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Né? Então, em 50 capítulos, né, a gente só encontra 2. E nas 2 vezes que teve dízimo, nas 2 vezes, Deus não mandou. Abraão ele foi lá e deu por ser abençoado. Depois de ser abençoado lá no arrecadamento ali tem um nome? Ixi, me esqueci. Nos despojos, né, da guerra. E Jacó também, depois que Deus apareceu para ele. Então vamos lá. Na Bíblia, a oferta é mais antiga, mais frequente e mais importante do que o dízimo. Quem inverte isso? Quem coloca que o dízimo é mais importante do que a oferta, está errado. Biblicamente, quando a gente vai à nossa raiz, e é como eu falei, né? Gênesis é um livro de um povo que saiu do Egito. Eu saí do Egito. Então, o Gênesis, para mim, fala muito. E a gente vê ali Deus me dando uma ênfase na oferta. Nesse ato de reconhecimento, retribuição e de amor. Né? Só oferecia oferta a Deus, né? Aqueles que o amavam. A gente não vai ver ali ofertas sinceras ao Senhor em homens que não os amavam. O que ainda tinha a titubeação como Caim, ofereceu uma oferta do eu dele, né? Então vamos lá. Então guarde essa proporção, porque vamos precisar dela quando examinarmos o que hoje se prega. Mas eu já dei aqui mais ou menos um insight, né? Vamos para frente. Para quem Abraão entregou e por quê? Quando Abraão foi devolver o dízimo, ele não entregou em qualquer lugar. Ele entregou a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo em Salém. Certo? E aqui é preciso a gente definir uma palavra que vai atravessar todo o nosso estudo. Sacerdote. Sacerdote é aquele que fica entre o pecador e Deus. O que é um sacerdote? Vamos definir aqui. É um homem
né, representante da humanidade, é um representante da humanidade, que intercede entre Deus e o pecador, certo? E nós vamos ver isso mais à frente. O sacerdote, na verdade, o sumo sacerdote é um reflexo do sumo sacerdote, o sacerdote que está acima de todos, né, que é Cristo Jesus. Então, ele intercede, apresenta o sangue e ensina o caminho da aproximação para a pessoa, os caminhos de Deus. Onde há um sacerdote legítimo, há a mensagem da salvação sendo anunciada. Isso é bíblico. Abraão sabia disso. Ele não escolheu um homem, ele escolheu o lugar aonde o evangelho estava sendo pregado. Então, o primeiro dízimo que a gente vê na Bíblia é Abraão entregando a um sacerdote, que o nome é Melquisedeque, certo? E a gente vê que a Bíblia diz que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Olha que coisa interessante. Jesus não era da ordem de Levi ou de Arão. Era de uma ordem antes de qualquer sistema mosaico. Então existia um princípio, existia algo antes de todo esse sistema mosaico que a gente conhece de dízimos, ofertas e etc e tal. Certo? Isso é interessante ficar na mente, porque isso vai ser muito importante lá na frente. Certo? Então, o primeiro dízimo da Bíblia foi entregue a um homem que anunciava o caminho até Deus. Certo? Então, não foi um endereço, tem que ser em Salém. Não. Foi a mensagem. O rei de Salém era um sacerdote e falava a mensagem e pregava a mensagem de Deus. E Deus entregou também o livro de Jó. Vocês sabiam disso? Jó, Moisés também escreveu lá no deserto. E quando Moisés chegou no Egito, também tinha um livro de Jó nas mãos. Não foi só Gênesis. Deus entregou 2 livros. E o segundo é sobre um homem que não era de Israel. Jó não fazia parte do povo de Abraão. Nem era de Israel. Jó não era hebreu. Não descendia de Abraão, né? No tempo dele não havia tabernáculo nem sacerdote consagrado, nem lei escrita. E mesmo assim, a gente lê, e enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos conforme o número de todos eles. Aqui eram os filhos dele, né? A gente vê também que ele intercedeu pelos amigos. E o meu servo Jó orará por vós. Que é exatamente o papel do sacerdote. Então, Jó ali, ele era como se fosse um sacerdote, né? E quando a gente lê o livro de Jó, ele fala que ele ensinava, né, as leis de Deus aos jovens, às pessoas que ele andava, aonde ele ia, todos respeitavam os ensinos dele, né? Só ler ali em Jó que a gente vê isso. Então Jó prova que o culto verdadeiro nunca foi propriedade de uma nação, nem de uma estrutura. Deus tinha adorador fiel fora de Israel e sacerdócio funcionando antes de Arão. Vocês estão percebendo? Agora vamos ver algo interessante. Nos 400 anos de Egito que o povo passou lá, vamos dar uma retrocedida para vocês entenderem uma coisa. O que o povo viu durante 4 séculos? O Egito não era uma terra sem religião. Eles não eram simplesmente sem religiões. Pelo contrário, era uma terra saturada de religião. E o que havia lá era o seguinte. No Egito tinha altar, animal sem defeito, abate ritual. Tinha fogo, tinha incenso, tinha libação, tinha sacerdócio hereditário. Lá tinha sacerdotes no Egito. Tinha alimentos oferecidos, tinha porções aos ministros e tinha calendários de festa. Olha que coisa interessante. No Egito tinha tudo que nós vamos encontrar no santuário, né? Então, se você ler essa lista de novo, você vai ver que há uma proximidade enorme
com as coisas que eles encontraram, com as coisas que Deus o ordenou ali no Sinai, né? Um israelita daquele tempo que olhasse pela janela, todos os dias isso daí é um culto, né? Que era diferente do de Abraão, de Isaac, de Jacó, um culto organizado, né? Lá tinha, como eu falei, tinha seus sacerdotes, tinha seus templos nos egípcios, né? Templos egípcios, né? Eles começaram a perder a noção do que era o correto. Por que eles perderam a noção do que era o correto? Porque eles estavam habituados com o falso. Guarda isso também, né? Porque quando eu estou todo dia ali, pegando algo, aprendendo algo errado, batendo na mesma tecla, é capaz de eu cair nesse engano e achar que era comum. E os israelitas passaram por isso durante 400 anos. Uma geração é de 30 anos. Quantas gerações? Mais de 10 gerações. Né? Acho que umas 15 gerações, não sei. Mas foi muita geração ali que passou. Foram umas 13 gerações dentro do Egito, ou mais. Né? Então, grava isso. Agora, por que o Egito é tão parecido com o que Deus instaura lá no Sinai? Isso é muito interessante a gente entender. Olha só. Porque o Egito não inventou aquilo, não foi o Egito que inventou. Aquilo é herança deformada. O conhecimento saiu lá do Éden e foi passando de mão em mão. Adão ensinou o que Deus ensinou. Caim e Abel já traziam ofertas, então foi um sistema lá primórdio. Noé edificou altar ao sair da arca. Os filhos de Noé também, que povoaram todas as nações. Se levantou Babel, todos já tinham um sistema de adoração único, inclusive deturpado, já tinha deturpação ali. Tinha o correto das tribos de Sem e de Jafé, e já tinha a deturpação nas tribos de Cã. Certo? Mas eles ainda falavam uma só língua. Não é isso? Subiu-se a Torre de Babel, Deus desceu, disse que eles não ia dar certo. Destruíram eles ali, separaram eles ali. Cada um foi para o seu canto. Mas todos com um sistema sacrificial. Todos com um sistema religioso. Podemos dizer assim, um sistema sacerdotal. Certo? Então, cada povo levou consigo a mesma memória. Que era preciso um altar, um animal, sangue para se aproximar, sacerdotes. Então, pela Bíblia, a gente consegue ver que essa instituição ela vem de muito antes do Monte Sinai. É interessante que a gente compreenda isso. Porque existia uma ordem sacerdotal antes do Sinai, ao qual Jesus faz parte dessa ordem. Você consegue compreender? Olha como é interessante isso, né? Paulo nos diz, tendo conhecido a Deus, não o glorificavam como Deus, e mudaram a verdade de Deus em mentira. Romanos 1, 21 a 25, ali a gente traz essa essência. O sacrifício pagão não é a origem do culto bíblico, é a ruína desse culto, né? O verdadeiro veio primeiro. Então, é interessante a gente saber isso daqui. E o que o paganismo tirou? E o que pôs no lugar? Né? Eles guardavam a forma inteira. O paganismo guardava a formalidade, o paganismo fazia, como a gente viu. Mas o que eles tiraram foi o amor. O amor. Né? O que foi tirado? A certeza de que Deus tinha prometido salvar. E de que a oferta era uma resposta ao perdão garantido. E o que foi que eles colocaram no lugar? A barganha. Sabendo que existe um poder superior e não sabendo mais que ele ama, o homem passou a negociar. Eu dou para que ele me dê. Isso é a essência do paganismo, né? Eu já ouvi falar que paganismo, pagã, né? Paga, é a questão do ato de pagar.
Então eu pago, eu dou para ao ser superior, no caso Deus, e Deus vai me responder. É o ser humano barganhando, querendo dar o melhor para poder ver se recebe coisa boa, não é? Então veja que isso veio do paganismo, né? Que veio dali, daquele início das nações. Foi tirado o amor. Então quando eu pego oferta e quando eu pego o dízimo e eu tiro dele o princípio que é Deus e Deus é amor, e eu tiro dali essa gratidão, esse amor por Deus de um ou de outro, eu nada mais estou sendo do que um pagão. Simples assim. E como o Deus verdadeiro tinha sido esquecido, o homem foi buscar deuses no que eles conseguiam ver. O sol, porque mostrava força, o rio, porque dava vida, a terra, porque dava colheita. Depois deu a esses deuses a cara deles mesmos. Corpo, forma, ciúme, brigas de família, filhos ilegítimos. Quando vocês vão estudar o paganismo, você vai ver que os deuses dos pagãos são homens. Né? Hoje, isso não muda. Isso não muda. Nós vamos ver isso lá na frente, no final do nosso estudo. Se você estiver conosco, vocês vão compreender. Então, o homem fez deuses com a própria cara e passou a negociar com eles. E isso é paganismo. Então a gente pode ver que existem 4 marcas de um culto falso. Né? Primeiro, o Deus é refeito à imagem do homem. É como o Romanos fala, né? A semelhança da imagem do homem ainda corruptível. A criatura ocupa o lugar do Criador. Romanos também diz, adorar a criatura em lugar do Criador. Veja que em Romanos Deus levantou Paulo para combater na primeira igreja o mesmo problema que existiu lá nos primeiros povos. O problema é recorrente, Deus sempre vem tentando combater esse problema, porque é o que mata o ser humano. É interessante que a gente entenda isso, porque isso tem ecos nos dias de hoje. A religião existe para servir ao homem, então cria-se uma religião que serve ao homem, né? Cada deus atende uma necessidade, fertilidade, poder, proteção, sabedoria. A oferta compra em vez de reconhecer. Então eu dou para que Deus me dê. O oposto exato do Éden, né? Onde Deus deu primeiro. E o homem somente reconheceu. Nenhuma das 4 falas da forma de culto, ou nenhuma das 4 fala da forma do culto. Ou nenhuma das 4 fala da forma do culto. Não é a questão da formalização, do jeito, do método de fazer o culto, mas de como eles corromperam Deus. Todas falam de quem é o Deus anunciado. É por isso que a forma nunca serviu de critério. Né? Esse Deus aí, é como eu também tenho Deus no momento, por isso que eu botei Deus com maiúsculo, mas eu acho que deveria ser minúsculo. Porque eu estou também tratando um falso Deus que eles levantam. Né? Anote esses 4 pontos, né? Nós vamos cobrar lá em Israel, vamos cobrar isso em Roma, dentro de casa, a gente vai ver que isso acontece em todo período da nossa história. Né? Nós vamos ver isso ponto a ponto e vocês vão ver como é incrível, 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 incrível. Então vamos lá. Antes de Moisés, o que Moisés levou aos anciãos, parte 4. Antes de Moisés ir ao faraó, Moisés primeiro foi aos anciões de Israel. Né? E foram Moisés e Arão e juntaram todos os anciãos dos filhos de Israel e o povo creu. E inclinaram-se e adoraram. Creu em quê? No que foi levado lá em Gênesis, né, e Jó. Deus ensinando ali. Depois, Moisés e Arão disseram ao faraó. Então, só depois eles foram ao faraó. Primeiro ensinaram o povo, depois foram ao faraó. Antes de enfrentar o império, ele foi restaurar a fé do povo. É o que diz Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas.
Nós sabemos que Moisés recebeu, né, por espírito de profecia, nós vamos ver aqui. Deus não liberta um povo que não sabe mais quem ele é. O povo precisa entender quem é Deus para que ele possa libertar essa pessoa. Então vem primeiro a verdade, depois a saída do Egito. Gravem isso, porque isso é muito importante lá na frente. E o que ele levou foram 2 livros, como nós já sabemos, né? Gênesis e Jó, escrito por ele. Não foi uma pesquisa, mas foi pelo dom de profecia. Né? Ele não estava lá quando Adão pecou, nem quando Noé construiu a arca. Deus mostrou isso a ele. O remédio para um povo que perdeu a doutrina nunca foi um novo plano. Foi o que Deus já tinha revelado. E a gente vê isso em toda a história. Deus ele não faz novos planos. Deus restaura o que já tinha sido dado ao povo. Porque quando Deus falou é assim, era perfeito. Quando Deus instaurou o Éden, era perfeito. Nós vamos voltar para onde? Para o Éden. Quando Deus instaurou a forma dos dízimos e as ofertas ali para Adão e seus filhos, ali os antediluvianos, e para Abraão, foi a forma perfeita. Ele não precisaria de uma nova forma. Né? Então ele não muda o plano. Ele sempre resgata o que já foi instaurado. Então, se a gente fosse um hebreu, o que a gente aprenderia se a gente pegasse ali o livro de Gênesis e de Jó? Isso é vamos fazer essa dinâmica aqui que é bem interessante. O que a gente aprenderia se a gente pegasse os 2 livros, um do lado do outro? Primeiro, a gente aprenderia que Deus é o proprietário de tudo. De tudo. E eu derrubaria a mentira lá do Egito, né, que o faraó era o dono da terra, do gado e da vida das pessoas. Era um homem comum. Se um homem comum era dono, eu também poderia ser dono. Cria-se a ganância, né? Quando eu vejo homens maiores que outros homens. Gênesis e Jó veio derrubando isso. Outra coisa que eu aprenderia com Gênesis e Jó, que Deus dá primeiro. Como a gente viu no paganismo, o homem dá primeiro para que Deus se mova. Terceiro ponto, Deus olha o adorador antes da oferta. A gente aprende isso em Gênesis 4 com relação em Hebreus 11:4, né? Mas em Gênesis 4 a 7. Né? Deus sempre olha o adorador antes da oferta. O sacrifício é Deus quem provê. Né? O adorador tinha de arranjar sozinho o que Deus exigia. Isso lá no Egito. No Egito você tinha que arranjar sozinho o que Deus exigia. E também, no ponto 3 aqui, o Deus pagão olha o tamanho do que você trazia. Quanto mais você trazia, mais o Deus pagão ficava feliz. Né? E Deus quebrou isso. E a mesma coisa, o adorador tinha que arranjar sozinho o que Deus exigia. E é contrário ao que Deus. Você só oferta e você só dá o que Deus já te deu. Né? Porque você tem Deus como proprietário de tudo. Aprendi também que só existia um Deus e ele não tinha forma de homem. Jó 38 a 41. E lá no Egito, cada Deus tinha um corpo, tinha fome, tinha família e apetites. O dízimo reconhece o senhorio de Deus, né? O tributo compra o favor do templo. Quando você pagava tributo na religião pagã egípcia, você comprava o favor dos sacerdotes. Tá entendendo? Olha que coisa interessante. Ecos nos dias de hoje. Existem ecos. A gente vê isso lá em Gênesis. A oferta não manipula Deus. Já no paganismo, a oferta obrigava o Deus a responder. Você dava a oferta, o Deus tinha que responder. Havia sacerdócio antes de Arão. Né? Só a casta egípcia podia se aproximar dos templos. Os egípcios ficavam mais distantes. Então a gente vê como isso tudo, como Deus tentou quebrar isso tudo do povo egípcio. E quer quebrar de nós também, viu? Fica aqui a reflexão. Depois pode voltar, pegar isso de novo, ler os textos, os versículos. E vocês vão ver que o quanto o Espírito Santo nos mostra, quanto nós também estamos nesse sistema. Né?
E o interessante, meus irmãos, que a religião pagã hoje ainda é viva. Em tudo, em tudo. Nós temos uma série sobre esportes que nós estamos vendo aí, e é a transcrição da religião pagã. Né? Nós estamos colocando capítulo a capítulo, tá uma dificuldade de terminar, ore inclusive por mim, porque eu estou só no ministério, né? E para fazer é meio difícil. Mas vamos lá. Então, Israel não aprendeu a ofertar no Sinai. Ele aprendeu em Gênesis e em Jó. E o Sinai só confirmou. Nota, essa tabela também é a prova de que Gênesis não é um livro neutro sobre dízimos e ofertas. O deserto e a incredulidade. Vamos lá. Deus tirou tudo, o povo lá, abriu o Mar Vermelho, livrou do Egito, deu todo o dinheiro que tinha no Egito, o povo devolveu os salários com juros, com tudo ao povo. Eles saíram da terra, tinha a coluna de fogo de dia e de noite. Deus deu água, Deus deu pão, pediram carne, Deus deu carne, tudo. Eles não plantaram, eles não cavaram, eles não caçaram, não produziram nem a água que bebem, nem o pão que comeram. Quando Deus chega ao Sinai, né, ele já tinha dado tudo e ainda não tinha pedido nada a eles. Então, ele fez questão de lembrar por que ao povo. A primeira coisa que Deus diz no Sinai não é uma exigência, é uma recordação. Nós vamos ver lá em Êxodo 19, versículo 4. Eu até aconselho que depois desse estudo você lê esse capítulo todo. O 19 e o 20 completo, não só os 10 mandamentos. Né? Então vamos lá. Viste o que fiz aos egípcios, e como carreguei sobre asas de águia, como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora eles tinham paz e liberdade, estavam lá naquele deserto, todos para ele. Olha o que Deus pede. Então repare no verbo, carreguei, né? E no destino, a mim, Deus fez a obra. Ele não estava cobrando gratidão, ele estava produzindo amor. Olha o que fiz para você. Olha como eu te amo. Porque é do amor que nasce qualquer oferta. Somente do amor. E é por isso que a ordem nunca se inverte. Deus age primeiro, o homem vê, o homem ama, reconhece e ama, e então o homem traz. Se não for nessa ordem, ou alguma desses fatos estiver quebrado, tem alguma coisa errada. Essa oferta nós vamos ver lá na frente, o que é que Deus fala. Ninguém chega a Deus primeiro. Nem por recurso, nem por tempo, nem por esforço, nem por missão. Esqueça, ninguém chega a Deus. Deus sempre chega primeiro. É o que a Bíblia nos diz, né? Ele nos amou primeiro. Né? Então a oferta é o resultado desse relacionamento, de um relacionamento. Nunca foi um meio de conseguir. Hoje o mundo, meus irmãos, desde o ventre de nossa mãe, a gente aprende totalmente o contrário. A primeira coisa que Satanás faz é destruir a unidade familiar, a unidade de cunho e base relacional. Nem dentro de uma casa a gente consegue ter esse amor, aprender sobre esse amor. Hoje em dia não tem mais como. E isso é uma agenda de Satanás e do inimigo. Nós temos uma série aqui, duas. Uma é notícias, as notícias estão mudando, que ela é mais longa, mas ela é bem completa. São 7 episódios, eu acho. E tem uma versão compilada, chamada A Outra Religião, que fala sobre a teosofia, que também a gente aborda isso daqui. E vocês veem como Satanás, ele fez com que o mundo se moldasse para que a gente perdesse exatamente isso daqui. Hoje a gente tirou dos dízimos e das ofertas o amor. Nós tiramos da religião o amor. Hoje existem igrejas, mas não há mais amor por Deus. O amor, ele gera amor. E quando há amor, há transformação, sacrifício, dedicação, obediência estrita, gera a vontade de se relacionar, de querer conhecer e viver com aquele ser que a gente ama, no caso Deus, né? Então Satanás
Conseguiu tirar isso, né? Então a oferta é o resultado de um relacionamento. Nunca foi o meio de conseguir um, mas é o resultado, né? O plano original de Deus. Agora olha o que Deus, logo depois de Deus falar isso, olha qual era o plano dele. Sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, e sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Olha o que Deus queria. Deus queria que o reino inteiro fosse sacerdote. Todos fossem sacerdotes. É diferente do que era antes? Não era diferente do que era antes. A gente vê que Jó agiu como sacerdote, Abraão também. Todos ali ofereciam o seu próprio sacrifício. Eles que faziam o sistema de levar seus altares, oferecia a Deus, Melquisedeque. Jesus é dessa ordem, dessa nação sacerdotal que Deus desejava, que Deus tinha feito ali, o seu povo ali sobrevivendo. E aí ele fez um povo, 2 milhões de pessoas no deserto. Ele falou: olha, vocês para mim serão uma nação de sacerdotes. O que é que o sacerdote faz, meu irmão? O sacerdote, ele intercede entre o pecador e Deus. Então, qual era a missão de Israel? Qual era o desejo de Deus para Israel? Vocês serão uma nação ao qual vocês levarão todas as outras nações do mundo a mim. Vocês intercederão, ensinarão o caminho, o evangelho. Vocês mostrarão às outras nações que eu sou Deus. Esse foi o desejo de Deus para Israel, né? Ele não tinha nos seus planos ali uma tribo de sacerdotes. Ele queria uma nação inteira, né? Deus queria andar do lado de cada um. O plano de Deus era: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Que ele foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Deus queria que eles fossem o templo, que eles fossem o santuário, que eles fossem o tabernáculo de Deus, do Espírito Santo. Essa era a vontade de Deus, porque era assim antes. Por isso que Jesus, ele não é da ordem de Levi. Vocês vão entender o porquê. Jesus era da ordem de Melquisedeque. Deus pula Levi, vai para Melquisedeque. Por que isso? Vamos lá. E a resposta que mudou tudo. Quando Moisés desce e fala que o povo, o que Deus falou para o povo, aí o povo responde como? E todo o povo respondeu unido e disse: tudo o que o Senhor falou, faremos. Parece uma resposta certa. Não parece? É um povo que acabou de atravessar o mar sem molhar os pés, beber água de uma pedra e comer pão que caiu do céu. E eles estão dizendo que darão conta sozinho de fazer o que Deus pede a eles. Ser a nação sacerdotal, fazer a obra. Eles não entenderam que era Deus neles que fazia a obra. Para eles mesmos iriam fazer. Deus estava oferecendo fazer a obra neles. Eles entenderam que a obra seria deles. E nós que vamos fazer a obra. Nós faremos. Isso não é uma entrega. É confiança na própria força. E é aqui que a incredulidade entra pela porta da frente de Israel. Vocês estão conseguindo compreender? Tudo que vem depois disso, é um levantar de Deus para quebrar essa incredulidade. Consegue compreender? Quando Deus levanta as pedras dos mandamentos, essas pedras dos mandamentos é um ato de incredulidade do povo. Deus iria escrever as leis nos corações deles, não na pedra fria. Eles ainda tinham um coração de pedra, um coração incrédulo. Por isso Deus fez os 10 mandamentos. Olha que coisa interessante, né? Vamos lá.
Esse erro já tinha acontecido na família, não era novidade nenhuma, e Deus já tinha explicado através de Gênesis. O pai deles tinha feito a mesma coisa, né? Quem era o quê? Abraão, né? Deus prometeu a Abraão um herdeiro e mandou ele contar as estrelas, né? A promessa demorou e Abraão tentou resolveu ajudar a Deus, né? Tomou Sarai, né? E tomou Agar, sua serva, a egípcia, e deu por mulher a Abraão, seu marido. E ali tiveram Ismael, né? Abraão disse na prática a mesma frase que foi dita no sinal. Eu farei. Deixa comigo, Senhor. Demorou, eu estou achando que o Senhor quer que eu faça. Então nasceu Ismael, e com ele veio briga entre mulheres, humilhação de Sara, a casa em guerra, problemas. O homem faz a obra, problemas. Aí Deus espera 13 anos, né? Depois Abraão já estava com 99, Deus apareceu novamente a ele. Aí faz um pacto novo com ele. Né? 13 anos de silêncio. Deus não abençoou a obra do homem e não a corrigiu depressa. Quando voltou, Abraão já estava com o corpo morto, amortecido, entendendo que nada mais podia fazer por si. Né? Deus não estava esperando Abraão melhorar, ele estava esperando Abraão se acabar. Só quando o homem chega ao fim é que começa a obra de Deus. Porque tem gente que é teimoso. Tem gente que não entende que é Deus que faz a obra. Ele quer fazer a obra por ele mesmo. Ele vai fazendo, a um ponto que Deus deixa, abandona, deixa. Quando ele entender que não é ele, aí Deus começa a fazer a obra. Vivi isso, viu, irmãos? Vivi isso. Eu louvo a Deus por isso. 2 filhos, 2 obras. Então a gente vai ver que tem um filho da escrava, Ismael, filho da escrava, e Isaac, filho da livre. Como Paulo explica, né? Um foi nascido da carne, pela força do próprio homem, e o outro foi nascido da promessa, pelo poder de Deus. Um foi Abraão falando, né, parafraseando, eu farei, e o outro foi, eu não posso, faça tu. E Deus foi e fez. Ismael trouxe conflito e não herdou. Isaac herdou a promessa, né? E repare de quem Agar era escrava. Ela era a saída que a carne encontrou. O ego não nega a promessa de Deus. Então, Abraão não negou a promessa. Ele se ofereceu para cumpri-la do seu jeito. A mesma coisa que Caim, né? Tudo faremos. É Ismael. Eles estão querendo criar Ismaéis no meio deles, né? Eles sabiam disso e a nação quis fazer isso. É a obra do homem, né? Por mais sincera e religiosa que seja, nasce morta. Né? Grava essa lâmina porque lá na frente a gente vai ver isso daí todinho depois de anos e anos. Então Deus abriu uma escola, né? Aí ele declara, depois, Êxodo 25, bem depois do acontecimento, né? E me faça um santuário para que eu habite entre eles. Então Deus ali agora criou um santuário. É como se fosse uma escola, né, que Deus criou. O santuário é a escola do evangelho. Deus não abandonou o povo incrédulo, matriculou em uma escola. E o que é que Deus ensinava nessa escola para eles? O animal sem defeito é Cristo. Irmão, me perdoe, viu? Perdoe aqui. Eu não faço corte, como eu falei. Eu vou ter que... Eu nem sei como é que faz se eu desligo aqui. Pronto. Eu não faço corte, então por isso que vai ficar isso aqui mesmo, viu? Eu não faço para manter a integridade da explicação do vídeo e dos textos que nós estamos fazendo aqui. Então vamos lá. Então eles aprendiam que o animal sem defeito é Cristo, não é isso? Estamos vendo aqui. O sangue é a morte dele, a mão sobre a cabeça é o pecado transferido, ele compra nossos pecados.
O sacerdote é o mediador, o véu é a justiça de Cristo, a festa é o calendário de redenção. E a gente vai ver que não há uma peça no santuário que não prega o evangelho. O plano de salvação em madeira, bronze, prata, ouro, sangue e fogo. Deus ali instaurou todo um sistema para falar, olha, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Né? O santuário não é a arrecadação com liturgia em volta. É o evangelho em figuras. E o dízimo existe para sustentar isso. Isso aqui é válido falar aqui agora. O evangelho era pregado através do santuário. O santuário prega o evangelho. As boas novas. O evangelho é o quê? Boas novas. Boas novas de quê? De salvação. Então o evangelho mostrava ao povo de Israel a salvação, como eles alcançavam a salvação. O dízimo, nós vamos ver que era entregue a isso. Nós vamos ver aqui. Vamos lá. Agora, era entregue a sacerdotes, não é isso? Quem é o sacerdote? Já definimos a palavra em Salém, com Melquisedeque. Sacerdote é quem fica entre o pecador e Deus. Mas o sumo sacerdote de Israel era mais que um funcionário de rito. A gente pensa que ele só fazia o ritual, mas não. Ele era o representante. A nação inteira estava sendo considerada nele, né? É o mesmo princípio de Adão. Quando Adão pecou, o mundo todo caiu com ele, porque Adão era o sacerdote da humanidade, né? O que ligava a humanidade a Deus. Se Adão não pecasse, esse planeta era ligado a Deus através do sacerdócio, ou através de Adão. Adão seria o representante, ele seria o sacerdote, certo? Adão pecou, aí cada homem que era ligado com Deus ali estava fazendo essa ligação. Deus queria que fosse assim, mas o homem, pela incredulidade, achando que era ele que fazia a obra, tentou fazer, não conseguiu. Deus não aceitou. E ali ele faz o sistema do santuário e levanta o sumo sacerdote. Certo? Então, esse sumo sacerdote era o representante de todas as pessoas que serviam a Deus, que queriam fazer a religião do Pai, certo? Quando o sacerdote pecava, o povo pecava. Quando fazia expiação, o povo era aceito. Nos ombros do sumo sacerdote existia 2 pedras com o nome das 12 tribos, né? O ombro é a força, é ali onde levava o fardo do povo. Era uma representatividade, até na roupa do sumo sacerdote tinha isso. Essas 2 pedras com as 12 tribos. E o peitoral com aquelas pedras, que eram as 12 pedras coloridas, era porque ele levava o povo todo no seu coração também. Né? O peito é a sede do amor. E ali ele levava Israel diante do Senhor continuamente. Então o sumo sacerdote sempre se vestia dessa forma, representando, sendo representante do povo, certo? Que é o que Jesus hoje é da humanidade. Jesus, ele é o sumo sacerdote agora. Não existe outro sumo sacerdote. Então, quem é que representa o ser humano, a humanidade hoje? Quem é o Adão desse planeta hoje? É Jesus Cristo. Jesus Cristo está lá no céu, sendo o nosso representante. Aí aqui eu vou entrar em uma situação, pode ser nova para você, mas é o que traz muito problema dentro do Evangelho. Jesus é o representante da humanidade, ele não pode estar com a natureza divina lá no céu. Essa natureza ainda está escondida na humanidade dele. Porque para Jesus ser um sumo sacerdote e um representante do povo, porque isso não é Glauber que está dizendo, a Bíblia ensina isso. Então, Jesus, ele tem que estar lá como homem, como nós. Olha o preço que Jesus pagou. Até hoje ele está lá, né? Como homem, sendo intercessor da humanidade. A pessoa de Jesus Cristo está lá. Você consegue compreender? Vou deixar por aqui, porque
porque nós vamos fazer um outro estudo sobre divindade, e aí nós vamos entrar muito mais nessa situação. Mas é interessante que vocês entendam isso. Jesus está lá e está intercedendo por nós. Todo aquele que o aceitar herda a herança eterna com ele. Certo? Todos que o aceitar. Deus não olhava para a multidão, olhava para o representante. E por isso o ofício é a figura direta de Cristo. Então, o sumo sacerdote, além de fazer o rito, ele tinha 6 papéis. Ele era mediador, o povo trazia, matava a oferta, mas não aspergia o sangue nem entrava, o povo não fazia isso, quem fazia era o sacerdote. Ele era reconciliador, então pelo sangue e pelo incenso que subia com as suas orações, ele reconciliava o povo com Deus. Ele era um instrutor, num tempo em que os livros eram raríssimos, ele era a única fonte da vontade de Deus. Então ele aprendia toda a vontade de Deus e se tornava um sumo sacerdote para ensinar a vontade de Deus a todos os filhos de Israel. Então quando alguém tinha alguma dúvida, era no sumo sacerdote que eles iam tirar essa dúvida. Ele era juiz, né? Então ele levava por ele via a questão do que era puro, impuro, lepra, exclusão da congregação, sentença inapelável. Ele era o juiz. Ele é a autoridade de culto, ele que dirigia o culto da nação e cuidava da casa. E ele era santificador, representava o caminho até a presença de Deus. Né? Ele que representava esse caminho da humanidade até a presença de Deus. Então guarde isso. Né? Guarde principalmente o ponto 3. Quem recebia o dízimo era exatamente quem ensinava. Sustento e ensino nasceram grudados e nunca deveriam ter sido separados. Então vamos lá. E o papel do povo? O papel do povo era trazer o animal, confessava sobre ele, impunha as mãos, matava a oferta com as próprias mãos. E parava ali. Eles não podiam entrar, eles não mediavam, eles não se aproximavam sozinhos. Deus só aceitava se fosse pelo sumo sacerdote, pelo sistema sacerdotal. Porque os sacerdotes eram representantes, era um tipo do sumo sacerdote, que era um tipo de Cristo. Certo? Aquele povo que no Sinai tinha convidado a ser um reino inteiro de sacerdote, agora dependia de um homem para se achegar a Deus. Olha que coisa interessante. Foi o preço do nós faremos. Guarde essa dependência. Isso só termina quando o véu se rasga. Nós vamos ver isso lá também. Acho que é no estudo 4, se eu não me engano. 5 ofertas. Vamos lá. Nós vamos ver que Deus instaurou 5 ofertas. 5 tipos de ofertas tinham no serviço do santuário. Vamos passar bem rápido por eles, certo? E em cada uma nós vamos fazer perguntar 3 coisas. O que ele ensinava sobre Cristo, o que ele ensinava sobre o pecador, sobre si mesmo, ao pecador sobre si mesmo, e onde estava ali o amor. Vocês vão ver que há amor em cada oferta. Porque nenhuma delas é um procedimento. Cada uma dessas ofertas é uma frase dita a Deus sem palavras. Deus está ensinando ali, né, na escola dele, né? Então vamos lá. A primeira oferta era o holocausto, chamado de ola ou de calil, significa inteiro, aquilo que acende, inteiro. Cristo, o animal era macho, sem defeito, e o fogo consumia o animal inteiro. Nada saía do animal. O animal era colocado lá, era degolado, tratado, retalhado, botava lá e tudo era queimado, né? É a figura mais perfeita daquele que se entregou por inteiro, sem reter nada, que foi Jesus Cristo, para nós. E o que é que ensinava? E o pecador? O que representava aquilo para o pecador? Representava consagração total. Nada volta para quem trouxe. Então ele estava se consagrando totalmente a Deus. Ele estava se entregando totalmente a Deus. Então quando o Deus pedia um holocausto, ou o ser humano, o pecador entregava um holocausto, ele estava ali dizendo: Pai, estou me entregando, me consagrando totalmente a Ti, né? E o amor era uma oferta voluntária e tinha que ser da sua própria vontade, segundo Levítico 1:3. Ninguém era obrigado. Quem trazia porque queria, né? E o que ela dizia? Tudo que eu sou pertence
ao Senhor. E foi dita por vontade própria, nunca por cobrança. Deus não aceita dízimo e oferta cobrado. Ele não cobra. Ninguém pode cobrar. Tem que sempre vir pelo seu coração, somente. Oferta de manjares, chamado de mincha. Dádiva a um superior. Cristo, o que representava Cristo? A flor de farinha sem fermento, com azeite e incenso. Significava a vida perfeita, sem corrupção e cheia do Espírito Santo que Jesus levou, né? Nessa oferta, o pecador reconhece que o pão veio de Deus. A oferta de manjares reconhece que todo suprimento, todas as dádivas que ele tem, vem de Deus. Essa era uma oferta de mordomia. E nela tinha um amor também. Ela sempre acompanhava o holocausto. Então, quando você se entregava a Deus, né, quem se entregava inteiro, entregava junto também o que possuía. Ou seja, era inteiro, era tudo. E não dava para separar as duas coisas. Hoje, muitas pessoas querem se entregar a Deus, mas em partes. Em partes. Deus, ele quer a gente por inteiro. Então, o que ela dizia? Tudo que tenho pertence ao Senhor. Oferta pacífica e a oferta movida. Por isso que o texto é maior, viu, gente? É porque tem mais duas situações em uma. Era a oferta pacífica, mas tinha também, dentro dessa oferta, a oferta movida. Né? Do mesmo radical de Shalom, celebra uma paz que já existe. Não pede um favor. Ele está agradecendo a Deus. A gordura para Deus. Peito e espádua para o sacerdote. Então, ou seja, pegava-se o animal, a gordura ia para Deus, o peito e as espáduas ia para o sacerdote, e o resto do animal ia para o ofertante e sua família, e era comido no mesmo dia com alegria. Então você ia agradecer a Deus por algo. Sei lá o que aconteceu. Me nasceu um filho homem na família. Você está extremamente feliz por aquele filho homem. Então você queria oferecer uma oferta pacífica a Deus. Então você ia lá, entregava um animal. O animal era a gordura, ia para Deus. O peito e a espátula ia para o sacerdote. E o resto era entregue a você para que você chamasse seus amigos, sua família, seus amigos e outros convidados para comer aquela carne junto com todos eles. Qual o intuito disso? Para que você possa contar a todos as bênçãos que Deus te fez. Olha como a gente perdeu isso, hein? Não existe mais isso entre nós. Não existe mais o ser humano. Não estou dizendo que a gente vai matar um animal, não, viu, gente? É bom deixar isso aqui bem claro. Eu acho que quem está assistindo tem essa noção. Mas traga por nossos dias, né? Hoje em dia a gente tem uma bênção. A gente não mais faz uma oferta a Deus. Pai, eu quero fazer uma oferta, eu quero contar isso às pessoas, eu quero fazer algo que as pessoas saibam que o Senhor é Deus, Deus em minha vida e o que o Senhor fez por mim. É o que Deus deseja, né? Mas a gente não faz mais isso. É a única das 5 ofertas em que é a única das 5 em que quem oferta come da oferta. E aqui aparece um gesto que quase ninguém explica. O peito que ia para o sacerdote era movido. O sacerdote o balançava para frente e para trás diante do Senhor. Essa questão de movido era uma oferta de gratidão e reconhecimento. E o que eles faziam? Quando eles faziam, por exemplo, vou dar um exemplo, uma colheita, eles pegavam o primeiro feixe da colheita, colhiam uma parte dali, levavam a Deus e movia diante de Deus para que Deus aceitasse. É como se eles estivessem dizendo: Senhor, olha, eu reconheço que isso aqui que eu plantei, e só essa beleza vem de ti. Obrigado. E ele movia aquele molho. A mesma coisa acontecia com essa oferta. Olha que coisa linda, né? A oferta movida é um desenho do sistema inteiro. O que sai da minha mão vai para Deus, e Deus destina ao sustento de quem ministra. Não é o sacerdote que toma, é Deus que reparte.
Era uma oferta. Oferta pelo pecado, shatat, né? A mesma palavra hebraica de pecado. Cristo era o quê? Aquele que não conheceu o pecado se fez pecados por nós. O nome da oferta é o nome do problema, porque o substituto assume a identidade do culpado. Olha, coisa linda. O pecador cobria o pecado cometido por ignorância, certo? Descobrir que errou não deixava o homem sem saída. Exatamente. Então, ou seja, deixa eu. Aqui ficou confuso. Ó, o pecador cobria o pecado cometido por ignorância. Ele tinha um pecado que ele cometeu, ele não sabia. Ele vai e oferta pelo pecado. E ele descobria que o erro não deixava o homem sem saída. Ele ia descobrir que qualquer erro, independente que fosse por ignorância ou consciência, não deixava sem saída. Ele tinha que ir a Cristo, Jesus, certo? Mesmo que seja por ignorância, precisa se pedir pecado. Né? Muitas pessoas falam, mas Deus tolera o tempo de ignorância. Mas você tem que pedir perdão pelo que você fez. Ele tolera, né? E Jesus morreu por isso, mas você tem que ir lá pedir o perdão por tudo que você fez, mesmo sem saber que era pecado. E o preço varia conforme quem pecou, né? Sacerdote ungido ou consagração, um novilho. Príncipe, um bode. Pessoa comum, uma cabra, né? E você oferecia porque a oferta ia após já o perdão. Quando você peca e você se arrepende, automaticamente você já tem um perdão. Depois você vai lá e oferta. Certo? Quanto mais a responsabilidade, maior a oferta exigida. Deus sempre cobrou mais caro de quem lidera. Isso é bem interessante, viu? E a oferta pela culpa, Achan, também traduzido por dívida. Você tem uma dívida com Deus. Ele pagou o principal e o que faltava. Restituiu o que não furtei. Restituiu o que não furtei. Restitui o que não furtei. Não, ou é restituir o que não furtei. Acho que é isso. Pecador. Culpa consciente, exigia a confissão específica, aquilo que ele pecou, a restituição do principal, mais um quinto ao prejudicado. Ele dava um quinto se ele tivesse prejudicado uma pessoa, por exemplo, ele matou uma pessoa de uma família. Ele ia pedir perdão a Deus, sabendo o que fez, depois ele pagava um quinto da oferta à família, da pessoa que ele prejudicou, a viúva, algo desse tipo. O amor. Aqui o amor tem endereço humano. Não bastava chorar no altar, tinha que bater na porta de quem foi lesado. Exatamente. Se você peca contra uma pessoa, você tem que pedir perdão a ela, não é isso? Mesma coisa a gente aprende aqui. Não basta acertar com Deus, tinha que acertar com o homem. E pagando mais do que se tomou. Você tinha que dar 5 vezes a mais do que você prejudicou aquela pessoa. Olha que coisa interessante, né? Interessante. Vamos lá. Por que Deus pedia a gordura? Toda a gordura é do Senhor. Levítico 3,16. Parece um detalhe de açougue. Mas, na verdade, a gordura em um rebanho antigo não acontece por acaso. É o resultado de cuidado. Um bom pasto, água limpa, abrigo, tempo. Um animal gordo é um animal de alguém que cuidou de propósito, sabendo desde o início que aquele ali era para Deus. Então você queria fazer uma oferta de holocausto. Era um animal de 1 ano, novilho de 1 ano, ou um cordeiro de 1 ano. Era um cordeiro que nascia e você cuidava dele, porque sabia que já era para o seu holocausto. Então você cuidava com todo carinho, com todo amor, dando da melhor comida, do melhor pasto, da água, e aquele cordeiro ia ficando gordo, né? Bem gordinho. Quando matava o cheiro da gordura do carneiro gordo, aquilo ali agradava a Deus, não porque Deus queria comer carne, como hoje dizem, né? Que Deus, tem gente que fala que até Deus gostava de uma carninha. Olha lá que ele fala que o cheiro era tão gostoso da gordura. Não era por conta de que Deus queria comer, mas era por conta de que a gordura é uma representação da dedicação daquela pessoa. Então, o que subia como um cheiro suave. Aqui, ó. Quando o homem trazia a gordura,
Ele não estava trazendo só um pedaço melhor, estava trazendo meses de dedicação diária a uma oferta que ainda nem tinha sido oferecida. E é por isso que a Bíblia chama aquilo de cheiro suave ao Senhor. O que subia como cheiro suave não era a carne queimando, era a dedicação de alguém que separou o melhor muito antes de precisar entregá-lo. Nós vamos ver lá na frente, quando Jesus tira aquele comércio do templo, né? Também tinha isso, ou seja, eram animais que o povo nem cuidava. Era comprado, os mais gordinhos, né? Ou de todos os tipos. Né? Então vamos lá. Anote isso, né? Que a gente vai ver isso lá na frente. Nós vamos examinar isso daí quando o profeta fala sobre oferta defeituosa. E o ano inteiro girava em torno disso. Então existia, a gente viu todas as ofertas e ainda tinha 7 festas: Páscoas, Pão Asmo, Primícias, Pentecostes, trombetas, dias da expiação e tabernáculo. Todas elas tinham oferta marcada, data marcada, e todas apontando para o momento do plano da salvação, né? E tudo era um ato de gratidão e de amor. Não havia uma parte do ano em que Israel não fosse levado a sua visão ao altar e ao evangelho que Jesus estava ensinando, que o altar ensinava, né? Que o santuário ensinava. Então veja que escola que Deus fez ao povo de Israel e nos ensina bastante nos dias de hoje. E agora onde é que entra o dízimo? Veja que a gente só viu oferta. Tudo era em torno de oferta. Onde é que entra o dízimo? Aqui é preciso separar as duas coisas que hoje a gente mistura. A oferta é pessoal, é voluntária e é variável. Nasce do coração e diz quanto aquele coração ama a Deus. É um ato de amor. Entendeu? O dízimo é fixo e devido. Não diz o quanto eu amo. Diz de quem é a terra. E eu sou fiel a ele. E o reconhecimento de propriedade. Números 18, 21 e 23 diz: aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos de Israel por herança, pelos serviços que prestam. No meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Então eles não têm, os levitas não tinham nenhuma herança na terra, não podiam plantar, colher, ter dinheiro, ter terras para vender, para fazer acontecer. Mas eles tinham os dízimos, e era eles que sustentavam o tabernáculo, nós vamos ver. Então o dízimo reconhece o dono, a oferta revela o coração. Por isso a oferta sempre foi maior do que as duas. O que é maior, meu irmão? Sua mostra a Deus do amor que ele tem por você, o seu reconhecimento e sua resposta, ou dar um dízimo ali seguro e a oferta dá R$2, ou R$5, ou R$10 de ofertinha na salva. O que é mais importante? E quem recebia também devolvia, né? Quando recebesse dos filhos de Israel o dízimo, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, dízimo dos dízimos. Então Israel toda dava o dízimo aos levitas, não era o sacerdote que recebia os dízimos, eram os levitas. E de tudo que os levitas ganhavam, eles devolviam 10% aos sacerdotes. Então era o dízimo do dízimo. Ninguém dentro do sistema ficava isento de devolver, nem quem vivia dele, né? Nem todo levita era sacerdote. Isso é uma coisa que também o povo tem na mente. Nem todo levita era sacerdote. Levi teve 3 filhos: Coate, Arão e Arão. 3 filhos não. Essa é a linhagem de Levi. Viu? Levi teve Coate teve Arão e Arão teve Arão. Certo? E aí, olha o que diz lá: faz também chegar a ti Arão, teu irmão, e os seus filhos com ele, para me administrarem um ofício sacerdotal. Êxodo 28:1. Aos demais levitas, outra função: farás chegar as tribos de Levi e porás diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Então existe Arão, que faz o rito, e tem os outros levitas que servem o rito. Certo? O que é o rito? A pregação do evangelho. E os outros servem a pregação do evangelho. Certo? Todos os sacerdotes eram levitas. Nem todos os levitas eram sacerdotes. E a diferença não era de valor, era de função.
E o que o dízimo sustentava de verdade no deserto, Gerson cuidava das cortinas e coberturas. Merari, que era um dos filhos de uma das tribos de Levi, das tábuas e colunas. Os coates, que eram os coatistas, dos móveis santos. No templo, músicos, cantores, porteiros, guardas, tesoureiros, administradores de oferta, juízes e professores ensinaram em Judá, levaram consigo o livro da lei do Senhor. Então existia, tanto no deserto quanto no templo, uma gama de atividades que todos os levitas faziam. Lembrando que só a descendência de Arão era os que serviam dentro do santuário. Os outros serviam na administração do santuário, certo? Eles serviam por turno no tempo de Davi. Davi dividiu em 24 turmas e foram de escalas e fora da escala moravam nas 48 cidades levíticas. Nenhum deles eram só funcionários, todos existiam para que a escola do evangelho continuasse funcionando, para que a mensagem da salvação seguisse sendo ensinada ao povo inteiro. O dízimo nunca sustentou uma estrutura por ela mesma. Sustentou o ensino do evangelho verdadeiro, aquele que Deus tinha dado. Presta atenção, grava essa frase. Todo o nosso estudo vai vir atrás disso daqui. O dízimo não sustenta estrutura. O dízimo sustenta o ensino do evangelho verdadeiro. Certo? O que Deus deu. Qual é o verdadeiro, Glauber? Como é que eu vou saber? Fulano fala tal coisa, Beltrano fala tal coisa. É o que Deus deu. Né? Nós vamos ver isso nos próximos estudos. A gente vai ver que nada disso foi ideia de homem. Altar, sacerdócio, dízimo, as 5 ofertas, as 7 festas, o dízimo dos dízimos, nada foi questão de homem. Cada peça foi desenhada por Deus, entregue por escrito e explicada em detalhes, passo a passo, de forma pedagógica, a um povo que precisava entender o que era o evangelho do zero. Por quê? Porque eles esqueceram o que era o evangelho. Eles não sabiam mais o que era o evangelho. Eles precisavam recuperar a mensagem do evangelho. E Deus fez o quê? Trouxe o santuário. O santuário e o sistema sacerdotal, eles eram para uma coisa só: ensinar o evangelho ao povo de Deus. Certo? O plano de Deus era o quê? Que o povo ensinasse o evangelho ao mundo. O povo era incrédulo, precisou-se fazer o evangelho, o sacerdócio, o santuário, o tabernáculo, para poder ensinar o evangelho ao povo de Deus. Aprendendo eles, aonde Deus os colocasse, eles iriam ensinar aos outros, certo? E vocês vão ver o que fizeram com tudo isso, né? Com todo esse sistema que Deus criou, nós vamos ver o que fizeram. Fizeram e nem perceberam o que estavam fazendo. Então, o que é que nós aprendemos nesse estudo? A oferta veio antes do dízimo e antes das duas veio a promessa de Deus. O primeiro movimento sempre foi de Deus. A oferta é uma resposta ao amor de Deus. Aprendemos que a oferta é maior do que o dízimo. Corban quer dizer aproximar-se. Oferta é a essência da religião, é a oferta. Hoje, nos nossos dias, a gente percebe que mudou essa história, né? Hoje, nosso temor é de não devolver o dízimo. Mas a oferta é de qualquer jeito. Se não pode. O dízimo reconhece o dono. A oferta revela o coração. O sistema é mais velho que Israel. Altar, sacerdócio e dízimo existia antes de Levi e fora de Israel. Em Melquisedeque e em Jó a gente viu isso. A forma nunca foi um critério. Não é que o rito seja um critério. Né? O Egito tinha altar, sangue, sacerdote. O que é que separa o verdadeiro do falso? São as 4 marcas. Né? E todas falam de quem é o Deus anunciado. Para quem você está oferecendo. As 4 marcas que nós vimos. Né?
outra coisa que a gente aprendeu é de que quando a gente fala, vamos fazer algo, eu farei, Senhor, a obra é minha, nós estamos criando Ismaéis, né? A obra é sempre, a obra do homem nasce da pressa, traz conflito e não tem herança. O plano de Deus era um reino de sacerdotes, com ele habitando em cada um. Nós aprendemos isso hoje também. O santuário é a escola do evangelho. Cada peça ensina a salvação em figuras. E vimos que o dízimo sustentava quem ensinava essas figuras e esse evangelho. E ensinar a lei. E ensinar a lei não é ensinar regulamento. Lei é a vontade de Deus posta por escrito. Deleito-me em fazer a tua vontade. A tua lei está dentro do meu coração. Davi entendia isso, né? Quem recebia o dízimo era quem ensinava a vontade de Deus e as boas novas da salvação. Então aprendemos 7 lições. Guarde as 7 lições, porque lá no nosso próximo estudo, nós vamos ver cada uma dessas lições sendo cumprida. Nós vamos ver isso lá na frente, cada coisinha. Vai ser um estudo maravilhoso. Espero que vocês estejam acompanhando. Deixe aí nos comentários a qualquer dúvida, o que é que vocês estão achando, né? E o nosso próximo estudo. Se foi Deus quem desenhou cada peça, como é que isso deu errado? Então a gente vai ver a corrupção. Betel, Dama, de Carmelo e várias outras situações. Então eu quero agradecer a quem estava comigo até agora, a paciência, né? Eu costumo falar muito, e meus estudos são mais extensos, né? Tem gente que em 1 hora, deu 1h26 agora esse estudo, tem gente que nesse consegue trazer toda uma pregação. Eu tenho mais o hábito de trazer mastigado, porque muitas das vezes a gente engole muita informação quando a gente compila certas doutrinas. Então, doutrina a gente tem que realmente se debruçar, deitar diante dela, pedir a Deus, Senhor, me explica, vamos ver esse pedaço, aquele, como era isso nesse momento, porque Deus ele habita em toda a existência, em toda a história. Deus está, entendeu? Deus é o alfa e o ômega, o início e o fim. Então, a história do mundo, querendo ou não, nos ensina muito. A história que está na Bíblia, que Deus nos contou, né? A Bíblia poderia ser somente um livro de ensino, mas não é. A Bíblia é mais um livro de história do que um livro de ensino. Então a gente está vendo histórias ali. Muitas histórias. Então Deus trabalha com isso. Então eu gosto de entender cada coisa e estou trazendo a vocês essa minha explanação. Estudem por vocês mesmos, né? Se quiserem o PowerPoint eu entrego. É um PowerPoint aqui. Então dá para me entregar. Outros estudos eu faço com sistema de HTML, website. E por conta disso eu posso até entregar, mas eu creio que muitas das pessoas não vão conseguir operar dentro do sistema. Mas que Deus esteja com você até o nosso próximo estudo. Minha oração é que você busque estudar mais de acordo com o que nós estudamos. Não sei quando vou postar o próximo vídeo, mas o quanto antes. Aqui eu botei uma semana ali naquele slide, mas desconsiderem. Eu não sei se eu vou postar daqui 3 dias, não sei se eu vou postar daqui uma semana, não sei se eu posto daqui 15 dias. Estejamos em oração. Daqui já tiramos muitos ensinos, né? Me prendi para não falar certas coisas, porque eu quero guardar para o final, certo? Nós vamos com calma. Para poder fazer certas afirmativas, nós temos que ter embasamento. Então nós vamos nos embasar primeiro. Que Deus esteja com você, meu irmão. É minha oração. Amém.